Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu estou lendo esse livro aqui, deixo para os irmãos aí, o Sermão do Monte, de John Wesley. E tem uma passagem aqui que ele relata que, ainda no momento que eles estavam num barco, ele viu ali um grupo de religiosos cristãos, né? E ele se impressionou muito com a espiritualidade daqueles homens. E em certo momento veio uma grande tempestade e uma onda imensa bateu contra o barco. E as pessoas se apavoraram, choravam, gritavam, mas aquele grupo permaneceu firme e não temiam, e louvavam a Deus e sorriam. E passado tudo isso, a palavra diz que, o livro diz que John foi até o pastor desse grupo e perguntou: vocês não temeram? Aí ele respondeu a John Wesley com uma pergunta: você conhece a Deus? Esta é a pergunta. E então John Wesley diz: eu sei que ele é o Salvador do mundo. Mas ele disse, aí o pastor perguntou para ele assim: e o Espírito de Deus já testificou no seu coração que ele te salvou? Essa é uma grande diferença em saber quem é Deus, saber quem é Jesus, mas o Espírito de Deus nos testificar a verdade da nossa salvação. Amém? E aí, eu orando, Deus me levou para a Bíblia, eu fui estudar e peguei o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Versículo 3, recomendando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Paulo fala aqui do amor que eles tinham, o quanto eles faziam tudo com amor, toda prestação, todo o serviço era com muito amor. É a prova viva e eficaz de Deus na vida daquele povo, daquela igreja. Ele não fala de poucos membros, ele fala da igreja, mas ele fala da operosidade da vossa fé. O que é a fé? É crer que Jesus já fez. E fala da esperança do nosso Senhor Jesus. E é nisso que eu queria falar com a igreja. Diante do que John viu ali, aqueles homens, ele disse: nós não tememos a morte. E John perguntou para ele: mas as suas mulheres e as crianças, eles não temem a morte, porque sabem que são salvos, que o Senhor já os salvou, foi testificado pelo Espírito. Então, a palavra diz que Deus já nos abençoou nas regiões celestiais. Ele já nos deu todas as coisas, Ele criou todas as coisas. Agora nós temos que ter fé que Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus, que Ele morreu em nosso lugar, e pela sua morte em nosso lugar, nós somos salvos. Aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e confessou Jesus, e verdadeiramente tenha feito isso, que aí então essa pessoa se torna templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo testifica a essa pessoa. Meu Deus, que maravilhoso! Então nós temos fé que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Agora nós temos esperança em Jesus Cristo, que Ele nos salvou. Não é somente crer, mas ter fé e ter esperança. Ele nos salvou. Nós não buscamos mais as coisas do mundo. Nós não buscamos cura, porque se a pessoa ainda não tem salvação, nós não buscamos prosperidade para aquele que ainda não tem salvação. Nós temos que buscar salvação, primeiro a nossa e depois do outro, do próximo. Nós devemos desejar a salvação de todos. Quanto aos bens materiais, quanto à prosperidade, quanto às contas a pagar, a palavra diz que os pássaros não plantam, mas colhem. Os lírios do campo, que num dia nascem e no outro dia morrem, são mais bem vestidos do que o próprio Salomão. E por que nós vamos nos preocupar com essas coisas, se nós, sendo filho de Deus, somos mais importantes do que os pássaros e do que os lírios dos campos? Mas nós temos que buscar ter fé,
que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, e a esperança que Ele nos salvou. Porque se você não tem esperança, e você já declarou Jesus, se você não foi testificado pelo Espírito Santo, busque com intensidade, busque não prosperidade, não é apartamento, não é casa, não é um emprego novo, mas é buscar salvação. Porque esses homens não tiveram medo da morte. No livro de John Wesley, olha o que diz aqui no mesmo livro de Tessalonicenses, capítulo 1, agora no versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no coração. Eles sofreram, porque quando a palavra vem, e nós recebemos ela no Espírito, nós somos transformados, o mundo não aceita. O mundo se levanta contra aquele que se entregou para Jesus verdadeiramente. As pessoas passam a não gostar dessa pessoa. O mundo não gosta. O inimigo começa a colocar barreiras, começa a colocar dificuldade. Mas a palavra diz que eles com alegria no Espírito, agora eles eram imitadores de Paulo e do Senhor. Imitar não é copiar as ações, mas é andar no mesmo caminho, é seguir no mesmo propósito, é ter a mesma fé, a mesma esperança. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 27, Paulo diz que ou eu indo ver-vos, ou ouvindo falar de vós, estejam todos no mesmo espírito. Isso é ser imitador de Paulo, isso é ser imitador de Jesus. É ter fé e esperança, não que vamos ter vidas maravilhosas, não que vai dar tudo certo, porque quando nós conhecemos a Bíblia e lemos a vida dos homens e mulheres de Deus que aqui estão, a gente vê que muita coisa dá errada, mas a esperança está em sermos salvos, numa vida próspera com o Senhor, numa vida digna com o Senhor, não nesse mundo, não para esse mundo, mas no mundo por vir, né? No mundo onde nós iremos habitar ao lado do Senhor, iremos estar na presença do Senhor. A palavra diz que não haverá sol, porque a luz do Senhor irá nos iluminar, e não terá noite, porque Ele estará conosco dia e noite. É desta fé que nós pregamos, a fé que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, o próprio Deus, e a esperança de que Ele já nos salvou, que já somos salvos em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Que alegria, que alegria. Eu comecei agora a ler esse livro, mas indico para vocês, não sei se vai aparecer ao contrário, mas é o Sermão do Monte de John Wesley. Conheça o Senhor, conheça as obras, e homens de Deus como John Wesley pode nos ensinar muito. Leia a Bíblia em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz.